Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: Aqui estão alguns vídeos com orações e mensagens para abençoar, trazer sabedoria e proteção em nome de Jesus, que podem ser santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero ministrar sobre valores e princípios fundamentais para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós vivemos em uma época onde há muita crise moral, uma crise absurdamente espiritual, existencial. O mundo moderno está tentando reconstruir valores sem Deus, redefinir verdades eternas sem Deus, moldar uma espiritualidade sem compromisso nenhum com Deus. É o que nós estamos vendo hoje. E o resultado disso, queridos, é uma geração cheia de informação, mas vazia de transformação. Uma geração cheia de opinião, cheia de ideias, mas sem convicção espiritual. É assustador de ver o número de jovens cristãos que chegam na faculdade e se desviam, porque não há base sólida, não há experiência suficiente com Deus para mantê-los em meio a um lugar fértil para uma filosofia existencial, para filosofias espirituais. E nós, os jovens, e eu acredito que a maioria de nós aqui, numa sabatina, para explicar a nossa fé, para defender a nossa fé, talvez não passamos no teste. E nós precisamos, queridos, entender o quão é importante abraçar alguns valores, abraçar alguns princípios fundamentais da vida cristã. E a grande tragédia, queridos, é que muitos cristãos estão vivendo sem fundamentos espirituais sólidos, sem bases sólidas do porquê da sua fé. E Jesus advertiu isso quando está registrado em Mateus, no capítulo 7, ele fala da construção sobre a rocha e de uma construção sobre a areia. Uma casa construída sem alicerces muito firmes, ela pode cair. Uma estrutura mal feita, ela pode cair. Naquela chuva de 2016, caíram 40 casas em Rolândia. Estrutura de fundação ruim, ou a estrutura em si muito ruim. Sobre quais bases estão construídas a tua fé, a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus? Quão sólido é o seu relacionamento com Deus? Queridos, há uma diferença entre ouvir a palavra e viver a palavra. Há um abismo absurdo entre ouvir e colocar em prática. Jesus disse: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Eu preciso pegar a palavra e levar para a minha experiência no dia a dia, ou seja, viver uma vida segundo princípios da palavra. A vida cristã verdadeira, ela não é construída sobre emoções religiosas, sobre momentos incríveis de presença de Deus. Isso é maravilhoso. Mas se não tiver construção sobre valores espirituais eternos, isso passa. O que me emociona passa. Mas o que me atinge no meu espírito, o que eu vivencio, experiências com Deus, além das emoções, é o que traz base. É o que traz base. Nós já vimos jovem passar a noite no mato orando. E de manhã, na primeira casa que foi tomar um café, se prostituiu. Ué,
Cadê as bases desse relacionamento de uma noite no monte com Deus? Vocês estão me entendendo? A minha experiência emocional, ela pode ser rica, e eu devo colocar toda a minha emoção a favor do reino. Nada errado sobre isso. Agora, se não sair da emoção, não atingir bases profundas, não me leva a lugar nenhum. E eu preciso entender isso, queridos. Princípios espirituais são inegociáveis. Não dá para negociar no trabalho, não dá para negociar na faculdade, não dá para se negociar na família, não dá para negociar. E quantas vezes no trabalho a pessoa fala assim: eu tenho que mentir, porque o patrão fala para eu mentir. Não, você não tem que mentir. Você escolheu mentir, com medo de perder esse trabalho, não crendo que se você perder esse trabalho, Deus te dá um melhor. Então ninguém tem que mentir no trabalho. Não tem. Não tem. Vocês estão me entendendo? Princípios espirituais são inegociáveis, porque quando eu não negocio, vai moldando o meu caráter, vai governando o meu coração, vai direcionando em todas as áreas da nossa vida, quando eu não negocio. Então nós vamos ver alguns princípios aqui com base no texto que nós lemos. Primeiro princípio, a consagração total a Deus. Diga: consagração total. Deus não aceita nada pela metade. Ou você tem uma consagração total, ou não tem consagração. A vida cristã, ela começa, querido, quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver com o objetivo de agradar a Deus. Eu trabalho para agradar a Deus. Eu tenho família para agradar a Deus. Eu vivo aqui para agradar a Deus. Vou estudar, vou trabalhar, vou ser profissional nessa ou naquela área, porque eu quero ser um profissional que agrada a Deus. E isso fala de viver completamente para Deus, queridos. Por muitos anos a igreja fez uma separação entre o sagrado e o profano. Sagrado é aqueles missionários, pastores, líderes que vivem do evangelho. E quem é profissional em qualquer outra área está em um mundo profano. Não é verdade. Você pode santificar o seu trabalho para Deus. Você pode consagrar a sua empresa para Deus. Você pode consagrar a sua profissão para Deus. Você pode consagrar a sua família para Deus, entende? Uma vez que você é de Deus, nada do que você faz, do que você vive, tem nada com o profano. Nem sua profissão, nenhum lugar onde você trabalha, é lugar nenhum. Então uma consagração total começa com a consagração de uma entrega. Romanos 12:1 diz: que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha o que diz o texto: apresentar os corpos num sacrifício vivo. Isso fala de se colocar no altar como oferta. Paulo está usando a linguagem do Antigo Testamento para trazer essa explicação. No Antigo Testamento o sacrifício ele era totalmente separado, era entregue totalmente e não podia ser dividido. E Paulo restaura essa ideia de sacrifício vivo para o Senhor, ou seja, entrega completa, total, sem nada pela metade. Deus não aceita meia consagração. Ele não aceita parte da sua vida, Ele não aceita parte do seu coração, Ele não aceita parte da sua obediência, Ele exige entrega completa. Em Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém vem após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem meio termo, queridos. Mas nós queremos o céu, nós queremos a salvação, nós queremos as bênçãos, mas não queremos altar consagrado. Não queremos vida no altar. Não queremos separação do mundo. Não queremos separação de tudo que desagrada ao Senhor. Queridos, soldados que juram fidelidade à pátria. No Brasil tem um monte de gente que jurou, mas não sabe o que é isso, porque nunca experimentamos ir para o campo de batalha. Nunca, entre aspas, né?
Há trocentos anos isso aconteceu. Mas em muitos países hoje, os soldados que juram fidelidade à sua pátria, eles sabem que se trata de uma entrega total. Está saindo para a batalha sem saber se volta, porque fala de uma entrega total, completa. Da mesma forma, queridos, quando nós entregamos a nossa vida, precisa ser uma entrega completa para o reino de Deus. Uma pergunta para você: Deus governa suas decisões? É Deus que governa suas escolhas, suas decisões? Deus governa suas prioridades? Deus governa o seu tempo? Deixa eu te dizer, não existe cristianismo profundo sem consagração total. Existe um cristianismo mais ou menos, mas sem consagração total não existe, queridos. E a consagração fala de uma exigência de santidade de vida. Olha o que o texto diz. Paulo diz: sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Não é esse culto aqui, não é esse momento aqui, é um estilo de vida que é um culto de agradar o Senhor o tempo todo. 1 Pedro, na sua primeira carta, ele diz, Deus falando: sede santo, porque eu sou santo. E santidade significa separação. Separação do quê? Do pecado, da injustiça, do que é errado, do que desagrada ao Senhor. Não significa perfeição absoluta, queridos, mas uma vida separada do pecado e dedicada a Deus já é um caminho incrível. Eu estava dando aula hoje de manhã para uma única menina, não estou vendo ela aqui. Queridos, eu estava falando de algo que a gente sempre viu, eu cresci vendo isso dentro da igreja que cresci. Havia muita ênfase na separação do pecado. Mas me separar do pecado sem me consagrar a Deus é ficar no meio do caminho, é não chegar a lugar nenhum, porque uma coisa faz parte da outra. Eu me separo do pecado e só vou ter vitória sobre ele se houver consagração. Por que não temos vitória sobre o pecado? Porque não há consagração. Eu me esforço para me separar do pecado, eu me separo do pecado, mas eu me posiciono em um lugar de risco, de perigo, porque eu só tenho proteção quando eu avanço no caminho da consagração a Deus, no caminho de uma vida de santificação. Aí sim eu começo a ter vitória sobre o pecado. Por quê? Porque não sou eu que venço o pecado, é Jesus que já venceu, e nele eu estou liberto, nele eu estou forte, nele eu estou livre. Então, se não houver consagração, eu não chego a lugar nenhum. Entende isso? Separado do pecado, consagrado para Deus. Esse é o desafio de cada um de nós. Então a santidade deve aparecer aonde? No nosso caráter. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais. Deve aparecer na nossa linguagem. Na nossa linguagem. De vez em quando eu me assusto com alguns líderes. Era crente até ontem, tinha uma linguagem evangélica, agora está desviado e o palavrão assim. Falei, meu Deus, não é possível que esse palavrão sempre esteve ali dentro. Porque é impressionante. Era um líder até ontem, desviou, hoje tem uma linguagem. Essa semana eu falei com um camarada, eu falei, cara, você fala como se não fosse, nunca tinha sido crente, porque o teu linguajar é pior que muitos mundanos. Eu conheço muitas pessoas que detestam esse linguajar, e nem cristão é. Mas o cara era líder até ontem. Hoje tem uma palavra na boca assustadora. Precisa dirigir nossos pensamentos. Quando nossos pensamentos não vão ser um monte de lixo? Quando eu caminhei para o caminho da consagração. Porque é Ele que purifica, é Ele que limpa,
não é resultado de esforço humano, não é resultado de mecanismos humanos, é resultado de entrega, é resultado de consagração, é resultado de estar profundamente nele. E enquanto mais eu me lanço nele, mais longe eu estou do pecado. Quando mais eu me jogo nele, mais é difícil o pecado me atingir, porque é ele que protege, é ele que guarda, é ele que nos sustenta. Então precisa atingir nossos pensamentos, a santidade precisa atingir nossas decisões. Antes eu vendia carro, mandava dar uma garimbada no bicho para não aparecer os problemas, para o problema aparecer depois que eu vendi. Quantos crentes fez isso? Quantos líderes fizeram isso? E o abacaxi estourou na mão do outro irmão porque vendeu para o irmão da igreja. Isso fala, queridos, de uma santidade que não atingiu as minhas decisões. Eu ainda quero tirar o máximo de proveito que eu conseguir. A santidade precisa atingir os relacionamentos. Antes eu me relacionava de uma forma, não mais. Antes eu resolvia de uma maneira, não mais. Antes eu permitia determinados relacionamentos, hoje não mais. Quem trabalha com dependência química já ouviu muita gente falar isso. Evite hábitos, evite lugares e evite pessoas. Para a santidade a gente diz a mesma coisa. Evite lugares, evite hábitos e evite pessoas. Se você quer ter uma vida de santidade, tem amizades que você deve riscar. Se você quer ter uma vida de santidade, tem familiares que você deve evitar. Entende? Porque é uma escolha, é uma decisão. Se é um vaso, queridos, no templo, separado, exclusivo, para o sagrado, assim precisa ser eu e você. Separado, exclusivo, para se jogar no que é sagrado. Deus não quer apenas frequentadores. 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 Se somos corpo de Cristo, precisamos nos mover juntos. Na evangelização, na oração, na comunhão, na busca do perdido, no auxílio com o que extraviou. Nós precisamos decidir buscar juntos, viver juntos, em comunhão. No coração de Deus não existem frequentadores, porque todos nós somos sacerdócio real, amém? Todos nós somos nação santa, povo escolhido, propriedade exclusiva. Deus nos quer em comunhão, vivendo o evangelho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aonde estiver. Ele nos quer, queridos, consagrados. Consagrados. Quem pertence a Deus não pode viver como se pertencesse ao mundo. Vamos repetir isso? Quem pertence a Deus não pode viver como se pertencesse ao mundo. Não pode viver no que vê, no que ouve, onde vai, no que faz, com quem faz. Tudo precisa ser consagrado ao Senhor. E outro aspecto importante dessa consagração é que a consagração é a verdadeira adoração. Vidas consagradas fala de vidas que adoram ao Senhor nos negócios, no trabalho, na escola, na família, nos relacionamentos, aonde está. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é aquele momento que nós temos no louvor. Isso é partícula. Isso é uma parte pequena e fácil, teoricamente, porque o ambiente está todo propício. Quem canta, quem toca, está todo propício para esse momento. Agora, a verdadeira adoração, ela se manifesta quando nós apresentamos Jesus consagrados nos negócios, no trabalho, na família, aonde nós estamos. Ali está um adorador. Romanos 12 diz que é o vosso culto racional. Então Paulo fala que o verdadeiro culto não é cantar e orar, é expressar uma vida de santidade. Isso é adoração ao Senhor em qualquer lugar.
Não é apenas aqui no culto. É viver para Deus, é trabalhar para Deus, é decidir para Deus, é existir para Deus. Nós precisamos entender isso. Deus não procura vozes que cantam. Ele procura vidas que se entregam. Deus não está atrás de instrumentistas que tocam. Procura vidas que tocam o coração dele. Entrega, queridos, entrega. Quando nós decidimos entregar nossa vida a Cristo, Ele dirige nosso destino. Ele abre e fecha portas. E nós precisamos entender que é Ele que abre e fecha portas, quando nós deixamos Ele dirigir nosso destino. Uma segunda verdade importante: transformação da mente. O princípio da transformação da mente. A verdadeira vida cristã não acontece no nosso comportamento. Ela começa uma transformação profunda na mente e no coração. E primeiro aspecto é não se conformar com o mundo. Ele diz: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma de algo que não agrada a Deus. O mundo tenta moldar nossos pensamentos, tenta moldar nossos valores, tenta moldar nossos princípios, mas nós somos desafiados pela palavra de Deus a não tomar a forma do mundo, não se conformar, não tomar a forma. O que o mundo promove, queridos? Egoísmo, materialismo, imoralidade, orgulho, independência de Deus. É o que o mundo promove. Eu estava vendo a fala de um participante de um desses programas, do Roberto Justus. Eu não vi o programa, eu vi um trecho na internet, que ele fala assim: e por que você está com a Bíblia? E aí o participante fala: não, ela é meu manual, é minha regra de fé, é minha modelo de conduta de vida, está tudo aqui. Eu uso ela o tempo todo. Você sempre esteve com ela aqui? Desde que entrei aqui eu não deixo ela por nada. Onde eu vou com ela. E o Roberto Justo começa a fazer uns ataques. E Deus dá um rema para o cara sair dos ataques de uma forma tão incrível. Tão incrível. Alguém que tem coragem de demonstrar sua fé aonde vai. Essa é a verdadeira adoração. Adorar a Deus aonde tudo descontra. Eu e você precisamos resistir à pressão cultural. Não podemos viver segundo os valores desse sistema que rejeita Deus, queridos. Não podemos. Um peixe morto, ele segue a correnteza. A água está correndo, ele vai correndo com a correnteza. Mas um peixe vivo, ele nada contra a maré. Só estou lembrando disso porque eu pesquei recente. E graças a Deus pesquei muito, você não está entendendo. Deus é muito bom. Você vive segundo a cultura ou segundo a palavra de Deus? Quem segue a Cristo não pode seguir o sistema do mundo. Diga isso: eu, para seguir a Cristo, não posso seguir o sistema do mundo. Queridos, a transformação acontece pela renovação da mente. O versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra grega aqui é metamorfose. É a mesma palavra usada para a transformação da lagarta em borboleta. Uma metamorfose, uma transformação. A mente ela é renovada através da palavra de Deus. Ela é renovada pela quantidade de vida de oração que você tem. Ela é renovada pela quantidade de tempo de comunhão que você tem com Deus. Ela é renovada pela sua disciplina espiritual. É assim que nós vamos renovando a mente, queridos. E quem não permite a renovação da mente
é atingido pelo sistema do mundo. Se você não está tendo a sua mente renovada pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão com Deus, por disciplinas espirituais, do jejum, da comunhão, do testemunho, se você não estiver colocando isso em prática, você está sob influência do sistema. E vai ser mole para abandonar Jesus diante de uma grande dificuldade. Se o seu pensamento não é transformado pela palavra, suas atitudes não são transformadas. Seu caráter não é transformado. A sua vida não é transformada. Se os seus pensamentos não são transformados, sua vida não vai ser transformada. Suas atitudes não serão transformadas. Seu caráter não vai ser transformado. O computador precisa ser atualizado, senão ele não funciona corretamente, não é assim? Sua mente, se não for renovada pela palavra, não vai funcionar corretamente. E espiritualmente falando, fala para a pessoa do teu lado, você precisa atualizar o sistema. Atualiza o sistema. É muito importante. Dá para a gente ter uma ideia do quanto o seu sistema espiritual está desatualizado? Quanto tempo você se investe diariamente se alimentando da palavra? Alimentando a sua mente com a palavra, com a oração, com o relacionamento com Deus. Quanto tempo diário você faz isso? Isso tem tudo a ver com quanto o seu sistema está atualizado ou não. Deixa eu te dizer, o celular faz um backup uma vez por dia, não é? É uma vez por dia? Não, você pode escolher, né? Você faz semanal, não é isso? Faz semanal, diário, mensal. E espiritualmente você não tem essa escolha. Ou você faz diariamente, ou você vai bugar. Não tem. Crente que não faz atualização diária, buga. E o que é bugar espiritualmente? É desacerto no casamento, é desarranjo no trabalho, é desarranjo nos relacionamentos, é facilidade para voltar nos mesmos pecados, porque o sistema espiritual não está atualizado diariamente. Precisa ser renovado diariamente, senão não produz a transformação que precisa. E por último, sobre a transformação da mente, a transformação revela a vontade de Deus. Quando eu não conheço a vontade de Deus, só diz sobre mim o quanto eu estou distante, por isso eu não conheço. Não tenho relacionamento, por isso eu não conheço. Porque Romanos 2,12 diz que se você fizer e permitir a transformação da mente pela palavra, você vai experimentar qual boa, quão agradável e quão perfeita é a vontade de Deus. Somente uma mente renovada pode perceber, discernir, conhecer a vontade de Deus. Porque diz que a vontade de Deus é boa, ela traz benefício para mim. Ela é agradável, ela traz satisfação, prazer espiritual. Ela é perfeita, não tem erro. A vontade de Deus não tem erro. Muitos cristãos querem saber a vontade de Deus, mas não querem transformação espiritual. É impossível conhecer a vontade de Deus sem experiências de transformação espiritual. Deus quer alinhar a sua vida a propósitos eternos. Diga, Deus quer alinhar a minha vida a propósitos eternos. Deus quer que eu e você estejamos preparados para o que está por vir. Existia antigamente uma boa parte da igreja que acreditava que Jesus viria no início da grande tribulação. Como quando o anticristo começava a mostrar a cara dele, Jesus já ia levar o povo. Uma parte acreditava que Jesus viria no meio da grande tribulação. E uma outra pequena parte acreditava que Jesus viria só no final da grande tribulação. Hoje,
Em torno de 80% dos estudiosos acreditam que Jesus vem só no final da grande tribulação. O nível da crentalhada hoje, se Jesus vir no início, vai muito pouco. Agora a tribulação vai fazer uma limpa, mas muitos terão oportunidade de se jogar em Deus. E o que a gente está vendo de alinhamento na economia, de alinhamento na geopolítica, de alinhamento na política, de alinhamento nos governos, é impressionante. Se você quer viver no centro da vontade de Deus, precisa ter uma mente renovada pela palavra. Pela palavra. Uma bússola sempre aponta para o norte. A mente renovada sempre aponta para Deus. Ela sempre faz olhar para Deus. Tenho uma dificuldade, eu estou olhando para Deus. Tenho uma luta, eu estou olhando para Deus. Tenho uma decisão, eu estou olhando para Deus. Preciso resolver, estou olhando para Deus. Preciso que fazer, eu estou olhando para Deus. A mente alinhada com o céu me faz sempre apontar para Deus e encontrar nele a resposta, encontrar nele a solução. Vamos por último princípio. O último que nós vamos trabalhar hoje, né? Talvez a gente pudesse entrar numa série, né, de princípios. Vida governada pelo reino de Deus. A vida cristã, verdadeiramente, governada por valores do reino de Deus, não pelos interesses do ego humano. O que Jesus diz, Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus precisa ser prioridade. E isso não tem a ver com igreja, tem a ver com reino. O reino de Deus é muito maior que a igreja, mas muito maior que a igreja. A igreja é uma parte pequena e é a menor parte do reino de Deus. Reino de Deus fala do meu estilo de vida, onde o reino é prioridade sobre todas as coisas. É prioridade na minha casa, no meu casamento, na educação dos meus filhos. É prioridade na administração das finanças. É prioridade aonde eu vou, onde eu não vou, com quem eu vou, com quem eu não vou. Reino de Deus fala de colocar Deus como prioridade. Jesus não disse para buscar depois, ele disse para buscar primeiro. Prioridade significa Deus em primeiro lugar. Propósitos eternos acima de interesses temporários, pessoais. Deus em primeiro lugar. Deus precisa governar as decisões, a família, a carreira, o ministério. Deus em primeiro lugar fala de Ele estar em primeiro lugar. Eu e a Ruth, nós crescemos juntos, 38 anos de casados. E ela cresceu me ouvindo, e eu cresci ouvindo dela, graças a Deus. Deus é minha prioridade número 1. Cada vez que ela queria um pouco mais, Ruth, compromete meu tempo com Deus, não dá. Porque Deus é minha prioridade número 1. Ela ouviu isso muitas vezes. E eu ouvi dela muitas vezes. Muitas vezes. Porque Deus precisa ser nossa prioridade número 1. Em casa, na escola, no trabalho, na família, na igreja, no ministério, aonde for, Deus precisa ser a prioridade número 1. Quem já dirigiu o carro puxando para um lado? Esses dias eu estava com alguém no carro e falou assim: parece que teu carro está puxando. Acho que foi você, né, Pedro? Você, parece que teu carro está puxando um pouco. Quando Deus é prioridade, nossa vida não puxa para canto nenhum, porque Deus alinha. Pensa num alinhamento top. Nem faz cambagem. Cambagem é mentira do inimigo. Não existe cambagem. Se você faz cambagem ainda, você está jogando dinheiro fora, tá? Não existe cambagem. Isso foi um especialista, um engenheiro especialista no negócio que me falou. Cambagem é mentira das mecânicas aí para tirar uns trocos a mais. Quando você coloca Deus em prioridade, Ele alinha.
Balanceamento e alinhamento perfeito. Diga, quando Deus é prioridade, todas as outras coisas encontram o seu lugar. Quando Deus é prioridade, tudo encontra o seu lugar. O reino transforma valores de vida. Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Paulo falando com a igreja, dizendo, olha quanto tempo você está investindo pensando nas coisas da terra. Quanto tempo você está investindo pensando nas coisas do reino, nas coisas do céu. Quando o reino transforma nossos valores de vida, queridos, nós passamos a valorizar a eternidade, passamos a valorizar a santidade, passamos a valorizar a comunhão com Deus, passamos a valorizar serviço no reino, porque todos nós temos função no reino, fomos chamados todos para ajudar em alguma área, todos nós. O mundo vive para acumular. Eu e você precisamos viver para glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Quantos missionários deixaram riquezas para levar o Evangelho? Mostrar valores eternos são maiores riquezas, queridos, que as riquezas temporais. Estou lembrando do Jardel, um jogador, uma grande promessa do Curitiba, conheceu Jesus. E foi tão impactante que ele entendeu que ele ia precisar fazer uma escolha entre continuar sendo um jogador profissional e ouvir o chamado para missões. E ele optou por ouvir o chamado. Continuou a vida inteira jogando bola, fazendo o que ele gosta. Ainda joga muito bem até hoje, com 50 anos. Foi para o campo com 25, 26. Acho que 25, se não me engano. Até hoje joga bola. E joga muito tempo, porque gosta disso. Mas usa isso para promover o reino. É incrível a quantidade de pessoas que se converteram na Mongólia por causa do ministério dele. É incrível o que Deus está fazendo na Tailândia hoje por causa do ministério dele. Quando você coloca Deus como prioridade, Ele não tira do que você gosta de fazer, se aquilo não compromete o reino. Pelo contrário, Ele vai te promover a fazer muito daquilo que você gosta, se você faz a favor do reino. E a pergunta é, quantos conheceram Jesus através do seu hobby, através do que você gosta de fazer? Quantos já vieram para Deus? Quem entende o reino de Deus, queridos, muda completamente seus valores. Completamente. E último ponto, o reino produz uma vida frutífera. João 15:5 diz, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. A vida conectada com Cristo produz fruto espiritual. E frutos do Espírito fala de amor, fala de paz, fala de mansidão, fala de bondade, fala de domínio próprio, fala de longanimidade, fala de benignidade. O verdadeiro cristão não pode viver uma vida estéril, porque ele vive uma vida de fé que transforma a vida ao seu redor. Se eu, como cristão, tenho uma vida estéril, algo está errado no meu relacionamento com Deus. Não sou tão íntimo quanto eu penso. Não estou tão em Cristo como Ele, e Ele não está tão em mim quanto deveria, se não estamos frutíferos. Porque uma árvore saudável, ela sempre vai produzir fruto. E quando você planta então em vasos e mantém a água certinho, ela produz fora da estação. Eu estou com um pé de romã lá que já está produzindo romã há um tempão. Estou colhendo, daqui a pouco tem mais flor. Estou colhendo, daqui a pouco tem mais flor. É muito lindo isso. A vida cristã, queridos,
ela se sustenta sobre esses pilares espirituais. Diga: consagração total a Deus, transformação da mente, vida governada pelo reino. Vamos repetir? Eu preciso de 3 pilares espirituais para estar bem. 1, consagração total a Deus. Vamos falar bem grande? Consagração total a Deus. Transformação da mente. Vida governada pelo reino. Quando esses princípios governam as nossas vidas, nós vamos experimentar maturidade espiritual. Vamos experimentar direção divina. Vamos experimentar vida frutífera. Vamos experimentar impacto eterno no nosso estilo de vida. O salmista, no Salmo 1, ele diz: será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá muito fruto, e dá fruto na estação certa. Deus hoje, querido, nos chama. O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Deus hoje nos chama, queridos, para uma consagração verdadeira, uma transformação profunda, um compromisso com o reino. A pergunta é: quais valores está construído a sua vida? Sobre quais valores Deus nos chama para uma consagração total? Vamos ficar em pé. Deus nos chama para uma entrega radical. Deus nos chama, queridos, para permitir que a nossa mente seja renovada pela palavra. Eu e você, todos os domingos, diante da palavra, temos uma escolha a ser feita. Temos uma decisão para tomar, diante do que a palavra nos desafia. E essa palavra nessa noite nos desafiou a uma consagração total, a renovar a nossa mente. Como? Lendo mais a Bíblia, orando mais, adorando mais, vivendo mais em comunhão, jejuando mais, testemunhando mais, compartilhando mais de Jesus. Ter a nossa mente renovada pela palavra. E é muito importante, queridos, entender que se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, vai ter fruto. Amém?